um carro de entrada que custa mais de 300 mil reais. Esse é o CLA 250, um dos Mercedes mais baratos que você pode comprar no Brasil hoje. Mas será que ele tem um porta-malas grande? E o acabamento interno, será que casa com a proposta desse carro? E o seu motor, será que é capaz de empurrar tudo isso? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje, além de ver todas as surpresas positivas que esse carro trouxe e também as decepções que ele deixou. Eu sou Renan Bandeira e você está no canal da Carve. Vamos criar uma hipótese aqui, que você tem 350 mil reais hoje, agora. Qual carro você compraria? O CLA 250 estaria entre as suas opções? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. Além disso, eu já vou falar uma outra coisa. A gente fez um comparativo do Audi A4 e o Volkswagen Jetta, que pode até ser rivais desse carro aqui e brigar entre essas opções, e o card está aqui em cima para vocês acompanharem. Aproveita aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente faz e também deixe seu like para motivar a gente a fazer mais vídeos como esse aqui. Deixe nos comentários qual carro você quer ver aqui na Carve. Falando aqui da dianteira, vale lembrar que esse carro foi lançado aqui no Brasil em 2019, ou seja, ele não tem o design dos carros atuais, já está um pouquinho mais antigo. Mas mesmo assim é um carro bem bonito e essa frente que parece um tubarão, né? Aqui a gente tem um conjunto de iluminação bem poderoso, todo em LED, não só as luzes de condução diurna, os faróis, mas aqui as setas também são LEDs de alta performance que vão ajudar bastante, principalmente você que gosta de dirigir à noite, afinal ele ilumina bem mais. Para a gente fechar aqui a dianteira, né, nós temos uma série de acabamentos aqui que imitam uma grade, mas na verdade são todas fake. E um ponto que eu gosto bastante é que o emblema não leva um radar, né, dos sistemas semi-autônomos, que uma colisão poderia prejudicar muito mais o seu bolso. Este fica ali no vidro mesmo. E nós temos rodas, belas rodas de 18 polegadas com pneus aqui, vou até ler para vocês, 225/45. O perfil não é tão baixo assim por uma roda desse tamanho e surpreendeu porque o carro roda bem confortável no dia a dia. Então um ponto muito positivo, além do lado estético. O visual desse carro realmente surpreende. A gente acabou de ver as rodas e vou mostrar um outro detalhe para vocês. Tá aqui, ó, essa parte pintada de preto. Assim como a gente vê lá no Audi A4 S-Line, né, que eu já deixei o card aí em cima, a gente consegue ver todos esses detalhes sem cromo, né, pintados de preto. Deixa o visual realmente um pouco mais esportivado e mais discreto. E não só isso, a porta não tem coluna, fecha no vidro. Isso aqui deixa realmente mais sofisticado. E falando de dimensões, nós temos aqui quase 4,70 m de comprimento e quase 2,70 de entre-eixos, uma medida que vai impactar diretamente no espaço interno e também na estabilidade desse carro, que ele é bem estável, já vou deixando de spoiler. Uma curiosidade é que, embora ele seja baixo, é um carro que não raspa muito nas lombadas, valetas e até em rampas, então isso surpreendeu bastante. Uma característica curiosa desse carro é que ele tem uma queda coupé na coluna C. A gente viu isso no Fiat Fastback, que é um SUV coupé. Nesse carro aqui, a gente tem essa coluna que ela é mais fluida, diferente de um sedã convencional que tem esse terceiro volume mais marcado, né? O terceiro volume, no caso, o porta-malas. Então, é um diferencial dele para a categoria. Mas falando no geral, aqui no visual da traseira, é um carro bem bonito. Nós temos as lanternas afiladas, o emblema que quando a gente engata a ré, ele se abre para mostrar, ou seja, deixa tudo mais clássico aqui atrás e realmente mais elegante. Ponto negativo é que nós temos duas saídas fake de escapamento aqui. Essas duas aqui são só enfeite mesmo, nós temos uma só que vem aqui de baixo. Mas o ponto positivo é que o para-choque tem uma boa angulação que ajuda esse carro a não raspar aqui na parte de trás. E como um bom sedã, nós temos aqui um bom porta-malas. São 460 litros de capacidade, sem recortes para roubar na litragem, né? Nós temos aqui o formato de caixote. Então, são 460 litros mesmo para você levar suas malas. E antes da gente já começar a falar desse carro rodando aqui, vou dar uma dica importante para você que está procurando trocar de carro e está procurando também por um seminovo, mas que não quer ter nenhum tipo de dor de cabeça ao levar ele para casa. São os seminovos certificados pela Carve, que dá garantia de 1 ano para motor e câmbio, né? E são mais de 280 itens verificados para justamente você levar o seminovo para casa com uma garantia de que ele não vai dar um problema. Então, garanta já o seu seminovo acessando aí carve.com.br e não vacila. E falando aqui
de ruído interno na cabine, é um carro que ele tem uma boa vibração, as portas são até pesadas, né, para segurar realmente o ruído que vem de fora, então ele segura bem essa onda e a gente ouve mais a rolagem dos pneus. O motor, por ser um 2.0 4 cilindros, também não vibra tanto, né, em velocidades mais baixas, e aí a gente consegue ter um bom conforto geral aqui no habitáculo. Ponto positivo do conforto para rodar. Geralmente a gente tem sedãs, né? Como são carros mais baixos por conta da proposta, são carros um pouquinho mais duros. No caso desse aqui não, ele é um carro macio, né? A gente mostrou ali aquele flanco do pneu, né? Que é um pouquinho mais gordinho, e ele realmente ajuda, né, a suspensão a segurar as imperfeições da via e garante um conforto até que ok para essa proposta. Como eu falei, né, aqui na frente a gente tem um motor 2.0 de mais de 220 cavalos de potência e também mais de 35 kg de torque, que são bons números para a gente usar na cidade, no dia a dia, obviamente que sobra, e também na estrada, né, para quem gosta de viajar, são dados de potência e torque bem bons para você usar e fazer ultrapassagens, porque realmente não vai ficar devendo. A única coisa que eu não gostei muito é que uma velocidade um pouco mais alta, geralmente em 100 por hora, 110 km por hora, o volante vibra muito nesse carro e começa, pelo primeiro ponto, né, em relação a começar a encher a paciência de quem está dirigindo, porque ele fica vibrando o tempo todo. E o segundo ponto, por justamente passar menos segurança para quem está dirigindo o carro. Então, ficou devendo um pouco. Não sei se é um caso só dessa unidade que a gente está testando, mas de qualquer forma, se você pensar, vou levar um CLA 250, é bom você dar uma averiguada nisso, num test drive, para saber se realmente é só esse ou se é um problema que a gente vai ver em outras unidades desse modelo aqui. E uma outra coisinha também, né, que assim, é uma função que ajuda bastante a economizar combustível de fato, que é o start-stop. Ele incomoda um pouco, porque quando a gente está usando no trânsito, por exemplo, parou no trânsito, ele vai desligar, claro, e na hora que ele liga, ele dá um chacoalhão muito grande aqui. Poderia ser um pouquinho mais sutil, afinal a gente está falando de um carro mais caro, mais sofisticado, então merecia esse ajuste mais fino nesse sistema. Para quem gosta de um carro que é um pouco mais rápido, quase lobo em pele de cordeiro, né? Afinal, esse carro aqui tem um visual mais discreto. Nós temos aqui esse motor acelerando 0 a 100 em 6,3 segundos. A gente acelerou um pouquinho aqui, já deu para ver que ele ganha velocidade realmente muito rápido. Outro ponto interessante, para você que gosta aí de ter aquela tocada um pouco mais calma no dia a dia, nós temos modos de condução e você ainda pode escolher o modo Sport, né? Em um outro momento que você quer realmente que o carro tenha uma rotação um pouco mais alta para já entregar o torque máximo quando você precisar. Só ajustar aqui. A gente está no Comfort, nós temos o modo Eco, né, para realmente ser mais eficiente, torná-lo mais eficiente. Joga para o Sport, o carro já eleva realmente a rotação aqui e aí o torque já fica mais instantâneo, né? Então, são pontos bem importantes para o uso diário. E realmente o carro fica mais arisco, que a gente já tocou aqui, consegue acelerar um pouco. Ele realmente já ganha velocidade bem mais rápido do que como a gente estava lá no modo Comfort. E falando de consumo, não tem muito segredo, né? Não há milagre. A gente está falando de um motor 2.0, que é um motor já com uma capacidade volumétrica grande, turbinado, então existe uma sobrealimentação. Quando a gente vai ver os dados de consumo, não são muito bons, assim, muito vistosos, né? Mas ele consegue fazer numa faixa de 10 km por litro dentro da cidade e chegar a quase 13, aí na faixa dos 13 km por litro na estrada. Então são dados bem bons assim para essa proposta. Novamente lembrando que esse daqui é um motor 2.0 turbo. Mas ele é um carro que tem bastante assistência de condução, um carro que ajuda bastante, e entre elas a que eu mais gosto é justamente o controle de cruzeiro adaptativo, que funciona super bem. A gente seleciona por aqui, do lado esquerdo do volante, já adiciona a velocidade e ele consegue fazer a aceleração sozinho e depois se adequa justamente ao trânsito. Então, se o carro da frente estiver um pouquinho mais devagar, ele já vai controlando essa velocidade para não correr nenhum risco de colisão e manter uma distância segura. Aquele carro acelerou, a gente vai atrás também. Outro ponto que eu gosto bastante, esse carro tem câmera de ré com guias, né? Eu vou até encostar um pouquinho aqui rapidinho e mostrar para vocês. A gente joga aqui para ré, as guias dinâmicas ajudam bastante, e nessa teia aqui que vocês estão vendo, nós temos 12 sensores para ajudar a estacionar o carro. Então, se você conseguir dar uma ralada nesse carro, é porque você realmente
é um artista. Agora o panorama geral, né? Assim, de forma geral, qual é a desse carro no mercado? É realmente entregar algo em torno dos dois mundos, de conforto e esportividade. Nós temos aqui um carro que é simples, né? É um carro que não chama muita atenção e é bem confortável aqui para o uso diário e que, além disso, tem um bom desempenho. Como a gente falou, acelera de 0 a 100 em 6,3 segundos e ainda tem uma máxima de 250 km por hora. Então é realmente um carro bem rápido. Então fica bem casado aí essas duas propostas. Só que ele tem uma tarefa bem complicada. Afinal, nesse segmento aí, além de ser ameaçado por carros populares, né, como a gente vê Corolla híbrido, por exemplo, ou o Jetta GLI, que é já um esportivado bem legal, nós temos a concorrência de Audi, BMW, então é um mercado difícil. Porém, tem bons pontos aí para justamente brigar de igual para igual. Só ficou devendo em alguns detalhes para realmente sobressair sobre todos os concorrentes. O visual externo desse carro surpreendeu bastante, é um carro bem bonito. E aqui dentro a gente também é muito bem agraciado com acabamento interno muito bom. Bem parecido com um dos carros mais caros da marca. E isso surpreende bastante, porque como a gente falou lá no início do vídeo, embora esse aqui custe mais de 300 mil reais, é um carro de entrada. Então nós temos toda essa superfície aqui macia ao toque, em cima do painel e também nessa faixa horizontal. E não só isso, os bancos também são bem acabados. O volante é revestido em couro, mas já é um pouco mais simples do que a gente vê no Mercedes E300, por exemplo. Embora aquele carro lá custe quase o dobro do que a gente tem aqui. Mas de qualquer forma, nós temos os comandos bem parecidos, mexendo aqui no sistema semi-autônomos e também aqui no painel de instrumentos. E esse aqui já mais para central multimídia, tendo dois botõezinhos aqui, touchscreen. Lembra que eu falei dos bancos, né? Pois é, eles são realmente bem acabados, embora esse aqui tenha um visual um pouco mais neutro, né? Não chama tanta atenção como a gente vê em outros carros da marca. Mas ele decepcionou, porque todos os seus ajustes são manuais, tanto para o passageiro quanto para o motorista. E é muito estranho você entrar no Mercedes e não ver aqueles ajustes, né, de banco nas portas. E aqui na frente a gente tem as duas telas, famosas duas telas dos Mercedes. Como vocês podem ver, isso aqui se repete como a gente já vê em carros mais caros da marca. Uma tela de 10,2 polegadas aqui e uma tela de 10,2 polegadas aqui também. Essa daqui não é touch e essa daqui sim, porque essa daqui é da central multimídia. Falando de painel de instrumentos, a gente consegue comandar por aqui. Ele é multifunções e tem um computador de bordo muito completo. Aqui a gente consegue ver assistências, né, de condução, que esse carro tem, funciona super bem, navegação própria e até mesmo os dados da viagem, para a gente ver consumo, quantos quilômetros rodou e etc. E uma coisa que eu gosto bastante é que essa tela é colorida, né? Então deixa o visual mais bonito aqui dentro da cabine. Começando que eu gosto bastante dessa central por ela ter um tamanho ideal, nem muito grande, nem muito pequena. Além disso, acompanha a coloração que a gente já vê ali no painel de instrumentos e deixa tudo muito bem casado, né? Aqui a gente consegue mexer em muitas coisas, com telefone, rádio, as mídias, Comfort, que é basicamente cor e luminosidade aqui dentro da cabine, informações do carro, de motor, de consumo, que ali eles pedem no caso para que a ignição esteja ligada para estar funcionando, e algumas outras definições do carro, como as assistências que ele tem e tudo mais. Ponto negativo dela, que decepcionou bastante, é que a conexão de Android Auto e Apple CarPlay é via cabo, não tem conexão sem fio, então nesse ponto fica devendo. Ainda tem uma assistência, né, virtual, que a gente consegue falar com a central para fazer algumas ações, como: Olá Mercedes, como posso ajudá-lo? Ligue o ar-condicionado, por favor. Ligue a ignição para controlar a função. Pediu para a gente ligar a ignição. Olá Mercedes, Pois não. liga o ar-condicionado para mim, por favor. Ativei a ventilação. Como vocês podem ver, funciona super bem. Mas de qualquer forma, fica devendo por já não ter uma conexão mais evoluída que a gente já vê em carros populares, por exemplo. O console central é bem ergonômico e, além disso, apoia bem aqui o braço porque tem uma superfície bem macia. Uma coisa que a gente não consegue entender muito bem é porque ainda resta esse touchpad. A Mercedes já usa o câmbio ali na coluna de direção para
diminuir aqui, né, para ocupar menos espaço no console central. E a gente tem um touchpad bem grande que poderia dar espaço, por exemplo, para um carregador de indução que a gente não tem. Isso é um ponto negativo que acabou decepcionando. E nessa parte escamoteável aqui, a gente tem a porta USB do tipo C, né, que é justamente para a gente conectar na central multimídia, como eu falei, que tem conexão via cabo. Uma coisa que deixa o visual bem bonito são as saídas de ar com visual de turbina. E isso sim é um ponto positivo aqui dentro. Falando de espaço interno aqui na segunda fileira de bancos, nós temos 4 dedos aqui apertados para os joelhos e um espaço também de 4 dedos apertados para a cabeça, lembrando que esse assento aqui da frente, o banco da frente, já está ajustado uma pessoa da minha altura, que é 1,87. Então, leva aqui um adulto tranquilamente e ele ainda tem uma proteção atrás do banco para, se você for um jogador de basquete ou de vôlei super alto, por exemplo, não ficar empurrando com os joelhos quem está sentado à frente de você. Só que uma coisa que eu não gostei muito no banco, embora ele seja muito bem acabado, né, aqui, e repetindo o acabamento que a gente já viu ali na primeira fileira, é que ele apoia muito mal as pernas. Eu estou praticamente só com a bunda aqui no banco. O resto da perna, toda essa parte inferior, essa parte de trás da coxa aqui, ela não está apoiada. Então, para uma viagem mais longa, com certeza vai cansar os ocupantes. Outro ponto, nós temos o túnel central bem elevado e aqui uma pessoa não consegue sentar aqui no meio para apoiar os pés. Então, esse carro é mais para 4 pessoas mesmo. Uma outra coisa que ficou devendo foi uma saída de ar-condicionado justamente para as pessoas que vão aqui atrás. Um carro desse valor realmente merecia esse cuidado. Mas nós temos aqui um bom acabamento dos bancos, né? Como eu disse, revestimento que já é aplicado ali na primeira fileira e que dá uma boa equilibrada quando a gente fala de acabamento. Além disso, nós puxamos aqui o apoia-braço, que tem porta-copos individuais. E claro, para a gente finalizar aqui dentro da cabine, um belo teto solar que, além de ser praticamente panorâmico, é todo elétrico. E aí, no fim das contas, esse carro mais agrada ou desagrada? Eu vou passar essa bola para você. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. De qualquer forma, na minha opinião, esse carro aqui, ele agrada bastante. Tem bastante coisas, como o espaço interno, o próprio visual dele, que são bem legais. Ele deixou a desejar uma parte muito importante para sedãs, que é a dirigibilidade. Mas você pode encontrar isso em outros carros do segmento. E aí, qual vocês escolhem? Levam esse para casa ou vão na concorrência? E antes de você pular para um outro vídeo da Carve, não deixa aí de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente faz. E também deixar o seu like nesse vídeo aqui para motivar a gente a fazer mais conteúdos desse tipo. Deixei 2 vídeos bem legais aqui de sugestões para vocês e também as nossas redes sociais para vocês nos acompanharem em tudo. E agora, vou dar uma voltinha aqui, mais uma voltinha com esse carrão.